Quero saudar a igreja, todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. Agradecer a presença dos irmãos e dizer que são muito bem-vindos. E uma coisa que a pastora estava falando, eu estava meditando uma palavra, porque saímos lá de Pau Grande, eu e Gustavo, né, de bicicleta, porque são tempos difíceis. Aí a gente vinha falando sobre isso, né, Aí eu falei, cara, é assim mesmo. Tem hora que tu olha assim, tu fala, Jesus, o que está acontecendo? Esqueceram de mim? Mas não. Acontece com todo mundo. É necessário. Às vezes você fica achando assim, pô, será que eu fiz? Estou na presença do Senhor e as coisas não estão vindo. Aí você, às vezes, você comete o erro pior de todos, que é murmurar contra o Senhor. Aí eu só lembro de uma coisa, Jó. O que Jó fez para passar por tudo aquilo? Nada. Ele estava certinho, era um homem de Deus. Às vezes tem algumas pessoas que vão pregar, aí passam por aquele versículo que ele fala, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Olha que benção. Ele só de ouvir falar, ele fazia tudo aquilo. Tanto que o testemunho que Deus dá dele é para todo mundo ficar assim, ó. Que Deus fala para o inimigo de nossas almas o quê? Viste meu servo Jó? Não há na terra igual a ele. Temente a Deus, íntegro, reto, e desvia-se do mal. O que precisamos fazer. Porque o mal, ele vem a todo momento. Isso aí não dá para fugir do mal. Sendo bom ou ruim a sua vida, o mal vai estar sempre ali. Porque é presença constante. Agora, cabe a gente entender o processo, porque é doloroso, todo o processo é doloroso, como é necessário nascer de novo, mas quando você vai nascer de novo, você tem que imaginar que você é uma semente, e a semente, o que ela vai fazer? Ela vai se transformar numa árvore, que em nada lembra a semente, assim temos que ser, como a pastora estava falando de distração, aí eu fui... Queria que os irmãos abrissem aí, né? Não vou me alongar, eu prometo em nome de Jesus. Segundo livro de Reis, no capítulo 2, para a gente ter uma ideia do que é distração. O que é distração e a gente vê onde que a gente se distrai com pouca coisa. Por pouca coisa mesmo a gente se distrai. Aí a gente tem um homem aqui que para mim é um dos feras, que é Eliseu. Aí, amém, igreja? Amém. 2 o quê? 2. 2? Segundo? Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1. Aleluia? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que quando o Senhor estava para levar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas, que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse, calai-vos. Eu bem o sei. E Elias lhe disse, Eliseu, fica aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele lhes disse, também eu o sei, calai-vos. E Elias disse, fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam de fronte deles. E de longe, assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu
que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando, falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Então, pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também tomou a capa de Elias, que dele caíra, retomou e parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado e de outro, e Eliseu passou. Aleluia. Irmãos, o incrível dessa passagem, para a gente ter uma noção, imagina, naquela época não existia luz elétrica, não existia nada, né? Os caminhos eram praticamente, não se via, que era tudo mato, tanto que Leão pegava o nego adoidado naquela região. Mas Eliseu sabia o que ele queria, sabia quem que ele servia. Todo tipo de distração veio para ele, inclusive os filhos dos profetas, né, que tentavam tirá-lo. Existem muitas pessoas dentro da igreja que fazem isso. Às vezes não se atentaram que estão fazendo, que estão tirando a tua atenção com vestimentas erradas, com palavras erradas, com músicas erradas, com atitudes erradas. Aí o que ele fez? Ele sabia o que ele queria. Eliseu 3 vezes o disse: fica aqui porque o Senhor me mandou. E ele dizia: não, porque ele já sabia. Então, quando o carro de fogo passou, enquanto ele ia e separou os dois, vocês têm noção do que é um carro de fogo? Um cavalo de fogo? A gente se distrai com qualquer fogos que o nego solta, qualquer barulhinho, você se distrai. Imagina passar um carro de fogo. Algo que você nunca viu na tua vida. Então fala: caraca, maluco, vou tirar foto, vou fazer selfie, vou não sei o quê. Você se distrai com tudo. Porém, ele não. E ao mesmo tempo que o carro separou os dois, o redemoinho o levou, como diz a palavra. E ele aqui, ó, conforme tinha o profeta falado para ele: se você vê quando for tomado, assim te fará. Se não vê. Então é isso. Se ele não se distraiu com isso, a gente tem que tomar isso como exemplo. Amém. Porque se a gente não focar nessas coisas, nesses exemplos fortes da palavra, a gente se distrai com pouca coisa. É igual o sofrimento. Ah, você está sofrendo? Legal. Pô, mas eu não fiz nada. Legal, Jó fez alguma coisa. E Jó, diante daquele que eu vou falar agora, não é nada. Jesus fez alguma coisa para sofrer todos esses pecados? Para sofrer por todos esses pecados, aliás? Para passar por tudo aquilo, para ser escarnecido. E até hoje, até por nós, quantas vezes a gente troca Jesus por pouca coisa? A gente está passando por dificuldade? Ore, porque vai passar. Conforme na oportunidade que eu tive na semana passada, né, diante do que a irmã havia falado no púlpito, quando está desanimando, insista, porque está chegando, a bênção está ali, por isso que veio o desânimo, porque é isso que o inimigo quer fazer, sabe? Então a gente tem que atentar para isso. Aí o que a gente precisa fazer? Eu preciso ajudar a obra, porque graças a Deus a gente hoje em dia congrega em templos, porque imagina se a gente fosse congregar só nas casas, é complicado, né? É uma situação, e os templos precisam de quê? De manutenção. Aí quando se fala, porque erroneamente se fala do dízimo como maldição, não é maldição, mas que a gente entender que o dízimo é uma necessidade para a gente manter aquilo que a gente usufrui, porque a gente está para fazer a obra. A gente quer que venham quantas pessoas para a igreja? 5? 3? Uma só? Ou ninguém? Ou vai ficar só a gente?
Que graça terá o céu só com você? De certo, não vai ter céu. Porque o céu é para todos. E nós temos que crer nisso. Porque antigamente, no passado, a palavra de Deus era revelada aos poderosos, aos ricos, aos príncipes, aqueles que tinham poder, que poderiam levar à frente, poderiam liderar. Hoje não. Hoje qualquer analfabeto pode pregar a palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor, que é mais importante do que pregar. Porque falar, eu costumo dizer que até papagaio fala. Agora, ter razão e saber do que está falando é outra coisa. Agora, o que precisamos fazer? Viver. Às vezes a gente fica assim, poxa, caramba, pô, um dízimo, eu não vou dar esse dinheiro todo. É o que a gente pensa. Senão a pastora vai viajar para Búzios, vai viajar. Por quê? Porque você sempre pega o exemplo errado. Tem um monte de gente que faz coisa errada. Tem. Mas a palavra de Deus mostra. Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Porque o cara só é enganado se ele quer ser enganado. Por quê? Alguém faz milagre? Não, só Jesus. Alguém faz cura? Faz, mas não é assim, botou a mão e curou. Igual a gente vê cada vídeo aí, que o cara bota a mão, o cara cai. Tá de brincadeira? Em quem que você crê? Então é você que está errando, você que está caminhando errado. Porque o que é igreja? Igreja somos nós. E a gente não pode se reunir todo domingo na casa de um, porque vai ser complicado. Então é necessário que a gente faça esforço. Às vezes a gente não pode, porque a gente passa por dificuldade. Não pode. O que é falado? Ore. Porque Deus vai te dar. Faça prova de mim. E não é só no dinheiro, não. Nas coisas que você precisa. Porque Deus, ele vai agir. Às vezes você fica assim. Às vezes a gente tem até vergonha de, poxa, mas eu vou dar um real. Não tem problema. Você dê R$1 quando você puder. Você dá o que você puder. Porque o Senhor vai te abençoar. Vai chegar um momento da tua vida que você vai ter condição de ajudar, abençoar alguém. Glória a Deus. Aleluia. Porque você não recebe bênção se você não abençoa. E o exemplo está no livro de Jó. Jó não fez nada, porém pagou com um preço que Deus nos livre. Porque às vezes as pessoas falam da mulher de Jó e eu fico irado quando o nego fala da mulher de Jó. Eu falo, maluco, tu tá doido de falar da mulher de Jó? Ela fala como uma louca. Ele sabe do que ele falou para ela. Mas ela não era louca, não. Porque quem perdeu 10 filhos foi ela, não foi Jó, não. Porque nós, graças a Deus, a gente não fica grávido. É sério. É verdade. Por quê, maluco? Tem que ter muita coragem. O bagulho é sério demais. Tanto que tem uma passagem que fala, felizes daquelas que não são, que não têm, que não vão, sabe? Mas louvado seja o nome do Senhor, porque ser mãe, né? Já tive a oportunidade de falar isso, ser mãe não é só gerir, não. É você edificar, cuidar das vidas, porque não tem coisa pior do que você não ter alguém por você. Hoje eu estou na presença do Senhor, estou pregando, mas eu tive uma esposa que quando me conheceu, eu era do mundo, eu falo, cara, o que fez essa mulher me... Aí tu fica assim, você não entende. E ela falou assim, não, eu tô contigo, mas eu quero casar com um homem crente. Aí eu falei, tá doida? Eu tô crente, tô lá no pagode, lá em Botafogo. Porque quando você não tem noção, eu costumo dizer isso, se a mosca soubesse o que é o mel, ela enfrentaria qualquer abelha. Sabe, qualquer dificuldade para pegar o mel. Mas como ela não sabe o que é mel, ela vai para a bosta. Sabe? Porque o problema é a gente fala assim, mas quando você está lá, você se acostuma. Verdade. Você se acostuma com o que não é ruim. Se você não quer melhorar, você acha que aquilo está bom. Assim é a gente na presença do Senhor. Se você não quer melhorar, você não busca, você não deixa o Senhor agir na sua vida. Você não faz prova dele. Às vezes é difícil. Claro que é difícil, qualquer decisão que te sai da tua alçada é difícil. Por isso que a gente clama por fé. E fé é algo que não é nosso, é de Deus. E o que é fé? É você acreditar naquilo que você não está vendo. Mas quando você crê, o Senhor te prova isso. Então a gente tem que crer nisso e achar que somos capazes. Mas sozinho a gente não consegue nada. Sabe, a gente precisa estar sempre junto, se ajudando, levando, porque todo mundo precisa de alguém.
E nós precisamos de quem? De Jesus e do Espírito Santo. E que possamos ficar com essa humilde palavra aqui, senão daqui a pouco vira vigília, né? E mais importante de tudo, orar pela nossa pastora. Às vezes a gente esquece de orar pela nossa pastora, porque ela é a mais atacada de todas. Porque o inimigo, ele quer derrubar quem? Quem está à frente. Se você tira quem está na frente, pô, e aí? Aí quem é que está com o programa aí? Não sei, cara. Quem tem a senha do... Ih, estava com ela e ela não está. E aí? Então a gente tem que estar focado nisso. Eu tenho que ajudar você, você tem que me ajudar e nós temos que orar. Ah, vai melhorar? Vai. Mas a melhora é passageira. Por quê? Porque a nossa promessa é o céu. Amém. A gente nunca pode esquecer isso, porque vão vir as distrações que é do mundo, principalmente o dinheiro. O dinheiro é bom, mas acaba. O dinheiro é bom, mas corrompe, sabe? Então é necessário que a gente use o necessário e consiga viver bem, porque, como Jesus disse, dificilmente um rico entrará no reino do céu. Por quê? Porque ele não sabe partilhar. A maioria deles não sabe partilhar. O cara só acha que o meu vai acabar, porque tem medo de acabar. Porque ao contrário de nós que cremos, né, a gente crê, a gente sabe que o Senhor, a gente está passando por determinadas situações, mas o Senhor vai mudar. Conforme Ele mudou o cativeiro de Jó, Ele vai mudar o nosso, se nós fizermos pelos outros. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Peço perdão por termos perdido tempo. Em nome de Jesus.